Olá, bom dia pessoal, nossos acompanhantes do canal Viver Plenamente. A gente tem tido o privilégio de ter pessoas muito especiais contribuindo com o nosso canal e com nossos assuntos. A gente já teve aqui um professor de música, já tivemos uma psicóloga e hoje eu tenho a felicidade de estar inclusive no ambiente apropriado para falar sobre a importância da natureza na nossa saúde. Eu tenho um convidado muito especial aqui, o Leonardo Gubert, que vive na Inglaterra, e ele vai dar as credenciais dele, falar do currículo dele. Ele é ecologista, ecólogo? Ecólogo. Ecólogo. Então vamos lá, o que que tu tem visto, por favor, pode nos contar. Pois então, eu moro na Inglaterra há muito tempo, sou ecólogo, sou especializado em biodiversidade e recuperação de ecossistemas. Trabalho muito com espécies de mamífero também e restauração ecológica. Mas e dentro da ecologia, como é um campo muito amplo, tem muitas coisas envolvidas, né, nesse tópico. E uma das coisas que eu explorei muito, especialmente com meus colegas em companhias que eu trabalho, é a importância da natureza no bem-estar das pessoas. Isso aí, importantíssimo. A gente sabe assim que a pessoa adoece e muito frequentemente justamente por viver em ambientes distantes da natureza. E não só isso, assim, ó, como a gente vê o quanto o bem-estar, assim, a influência da natureza na questão da imunidade, na questão inclusive de prevenção de doenças cardiovasculares. Se sabe que um ambiente tranquilo, um ambiente rodeado de animais, de plantas, isso tem uma importância tremenda, inclusive para o sono. Eu queria que tu falasse um pouquinho também de como isso importa no sentido da fábrica, da parte de medicação que vem das questões do extrato da natureza. A influência da natureza na nossa saúde é uma coisa tão antiga. Eu acho que desde a gente pode imaginar uma coisa que a gente sempre esquece é que nós às vezes a gente se sente fora da natureza. Se distancia. Mas nós estamos aqui, nós evoluímos com essa coisa, com essa vida de ter ciclo do dia, tu sabe a hora, o sol nasce, tu sabe que é hora de acordar, a gente está acostumado com essa rotina. Inclusive, biologicamente funciona assim, a gente tem o biorritmo, né? Se nasce mais de noite, se morre mais de noite. Exatamente. Então, esse ciclo é importante na nossa vida e a gente, muitas vezes, se tu pensar, o que tu acha que define a natureza? Geralmente a primeira coisa que a gente pensa é aquela coisa, é uma mata virgem, é aquela praia deserta, aquela coisa. Precisar ir para outro lugar para ficar bem, né? Mas a verdade é que nós também nós somos parte dessa natureza. O ser humano é dentro. Então, pergunta para uma criança o que é isso, eles vão definir isso como uma floresta, um campo florido, uma coisa, e raramente vai ter uma pessoa, um ser humano ali. Mas a verdade, a natureza nos dá aquele lugar que é uma sensação de um lugar que a gente pertence. Como nós estamos aqui tranquilos, relaxados, no sítio, estamos bem confortáveis, porque é uma coisa que nós estamos acostumados. Agora por exemplo, eu como ecólogo, se me colocarem dentro de um hospital ou uma sala de cirurgia, eu me sinto como um alienígena, porque eu não estou acostumado com aquela luz artificial, aquelas máquinas, aquela coisa. Então, para a maioria das pessoas, ficar num ambiente aberto com luz natural, com plantas, com contato, escutando passarinho, vendo borboletas e tal, é uma coisa que já automaticamente te acalma. Extremamente, E tu estava me contando da história assim da vista através de uma janela, a diferença que isso faz, né? Sim. Inclusive assim, a gente vê, por exemplo, no preço dos imóveis, quando vai ver a vista que vai ter, por onde a inclinação do sol, a pessoa já tem naturalmente aquela tendência de procurar um lugar que aquilo é uma coisa como que fosse instintiva, assim. Exatamente. A gente sabe que precisa. Exatamente. E falando agora, voltando a importância principalmente para pacientes que estão se recuperando de cirurgias ou um procedimento mais demorado. Há muito tempo os médicos já se deram conta da importância de ter esse contato com a natureza.
Um estudo antigo, clássico, foi de um hospital que tinha, um lado do hospital tinha vista para um campo com árvores e o outro não tinha vista, tinha uma vista para uma parede. E o procedimento é o mesmo, cirurgia mesmo, mas os pacientes que estavam com expostos a essa janela, com aquela vista mais bonita, natural, se recuperavam muito mais do que aqueles que olhavam para uma parede que não tinha. E uma coisa, eu acho que quando tu olha para uma janela com uma vista bonita, a tua mente já sai, se desconecta, já começa a pensar no passarinho que está voando, do verde da folha. Os sons que começa a escutar. Mas agora aquela parede não muda, não é uma coisa que a gente está acostumado a olhar a parede, a gente está acostumado a olhar para essas coisas bonitas. Precisar de outras coisas. Exatamente. E é uma coisa que isso acontece geralmente subconscientemente, a gente não se dá conta de que está mais calmo, mais relaxado. E agora os hospitais, até recentemente na Grã-Bretanha, estão passando por uma readaptação, que é criar um jardim dentro, usando o espaço que antes era uma coisa, um concreto, um jardim, recriar, colocar Olha plantas, só, que coisa interessante. que as pessoas, um recanto para a pessoa sentar, ou aqueles que estão, sei lá, passaram por um procedimento mais sério, que estão se recuperando, que é aquela caminhadinha devagar em volta do quarto, e aí passa para ser esse lugar onde tem plantas, tem árvores e coisas que se sente mais tranquilo, mais calmo, e até para acelerar o processo de recuperação. E tu sabe que isso também eu li no sentido de quem está assim acompanhando o paciente. É muito importante isso, Também, né? É muito importante. E a interferência, assim, ó, a gente volta e meia fala aqui no canal nessa questão na nossa farmácia interna, né? A gente sabe que, por exemplo, o estresse é uma coisa extremamente frequente e está cada vez mais comum, né? E a gente tem um hormônio que ele faz com que a gente se defenda, faz com que a gente saia do perigo, assim como ele nos faz adoecer, que é o cortisol. E aí tem toda essa estudo e toda esse conhecimento do quanto, por exemplo, a variação ou a imersão num ambiente natural abaixa os níveis de cortisol. E no fazer isso, ela vai baixar a frequência cardíaca, ela vai baixar a pressão arterial, e tem tudo a ver com isso que tu está falando, assim, né? Nós vivendo numa sociedade aqui que tudo começou a acontecer de virem para as cidades, inclusive mexendo numa coisa que é campo teu de estudo, que é essa questão da biodiversidade, né? A gente teve recentemente, 5 anos atrás, a história da pandemia da Covid, né? Que parece ter sido assim, o vetor, o morcego, que seria, digamos, o portador do vírus. Como tu vai mexendo no recurso natural, ele é obrigado a ir procurar outros ambientes, outras situações para se alimentar, né? Pois, e a pandemia, mas voltando agora a esse assunto da pandemia, o que aconteceu foi que a gente teve esse despertar para a importância da natureza. Porque nos mandavam ficar em casa, não podia sair, mas as pessoas, na verdade, elas estavam cada vez se sentindo mais oprimidas, não podiam sair, não podiam se exercitar. Então, acho que aí que a gente aprendeu, né, da importância, e tanto é que nosso estilo de vida mudou a partir da pandemia. Pelo menos agora existe muito mais gente se exercitando. Eu acho que eles acordaram para aquela importância daquele passeio no parque que a gente dava no final de semana, daquele benefício que a gente não se dava conta. Exatamente. Então as pessoas teve essa conscientização, e acho que agora as pessoas aprenderam a se exercitar mais, a se expor mais a essas coisas, que não precisa ser nada muito... tu não precisa estar no meio de uma mata virgem, uma coisa, às vezes uma horta interna, uma planta, um jardinzinho no pátio. Tomateiro na janela, aquela coisa. E esse negócio agora voltando contra o estresse e a cortisona. Há estudos que falam da importância, assim, para pessoas que trabalham em escritório, que trabalham em ambiente fechado, da importância de ter uma plantinha no teu escritório, da importância que faz o bem-estar dos trabalhadores. Inclusive falar com ela, né? Também vale tudo. E o que acontece, a pessoa está sentada no seu computador, rodeado de plantas, sem se dar conta, ele está muito mais feliz do que se as plantas não estiverem ali. Isso é um estudo que muita gente eles perguntam, tu já viu, se deu conta daquelas plantas no seu escritório? A maioria das pessoas, sim. Tem planta, porque a gente, sem saber,
ela sem se dar conta, a gente já começa a captar aquelas imagens, aí pergunta, tem um computador da tela branca no teu escritório? Ah, não sei, tem vários. Mas eles se dão conta dessas coisas sem se dar conta. E tu repara só que é uma coisa assim, ó, e eu sempre tenho a preocupação de querer, eu até faço uma questão de deixar reforçado sempre uma figura que é assim, nossa caixa de ferramentas. Aqui, eu sou médica aposentada, eu trabalhei mais de 40 anos num serviço de saúde, de medicina geral, de medicina de família, e a gente sempre lidou muito com essa questão de fazer as visitas domiciliares e ver como é que a pessoa vivia, mostrando assim, e eu sempre tive certeza disso, da importância do ambiente na saúde da pessoa. E aí, assim, nesse nosso canal aqui, a gente não dá receita, né? Eu faço a figura da caixa de ferramentas, porque, por exemplo, hoje, com a presença do Leonardo aqui, fazendo para nós essa conversa no sentido de dizer a importância de uma folhagem na mesa, no escritório, né? Isso é mais uma ferramenta, é mais um recurso terapêutico, vamos dizer assim. Embora a pessoa não tenha problema nenhum, isso aí vai ser uma coisa que ela vai evitar de vir a ter, com certeza, né? Provavelmente, né? E aí, assim, essa história que tu está contando, né, desse estudo feito de pacientes que tinham o quarto virado para uma parede, ou para um pátio que não tinha nada de interessante, era concreto, e outros virados para um jardim, para um parque, né, a importância que, na verdade, o que era que a pessoa estava tomando? Não estava tomando remédio nenhum, assim, mas se a gente fosse medir os níveis dentro do sangue da pessoa, com certeza estaria muito mais aumentado determinados hormônios, hormônios do bem-estar, que a gente sabe que tem, né? A outra coisa que eu também acho importante, que assim, ó, com relação à questão da exposição ao sol, né? Então, assim, vocês que vivem na Europa, tem países na Europa que precisa ser medicado com vitamina D, por conta de que não tem quase exposição ao sol. Sim, né? Sim, tem tudo isso também. E a gente que está vivendo num mundo que envelhece, é muito importante isso também, por conta de que, como é que a gente está vendo, né, determinadas vitaminas, né, com a importância que tem, por exemplo, no sistema ósseo, no sistema articular, né, das doenças articulares. E a importância do exercício também para isso tudo. E aí agora falando nisso, o que eu estava pensando agora, o exercício geralmente é recomendado, né? É uma coisa que para um envelhecimento saudável, o exercício é um ingrediente muito especial. E aí tem muita gente que prefere, eu pelo menos, eu prefiro caminhar na rua ou no parque do que ficar caminhando numa esteira, olhando. E agora esses equipamentos mais modernos, geralmente tem um monitor em que tu se exercita numa simulação, como se estivesse andando ou correndo numa montanha ou correndo numa praia. Eles tentam trazer a natureza para frente para as pessoas que não têm acesso a esse... Que não pode estar correndo na montanha. Não pode, exatamente. Então é aquela coisa que te dá aquela sensação, apesar de ser uma coisa que não não é verdadeira, mas tu está exposto àquela sensação. E para aquela coisa também, agora falando eu como ecólogo, vendendo aqui meu peixe, é a sensação também de tudo bem de estar na natureza e de se beneficiar com esse bem-estar todo. É a sensação que tem quando a gente faz uma coisa como plantar uma árvore, a senso de recompensa, de estar fazendo uma coisa que está ajudando aquele ambiente que já te faz sentir bem. E muitas outras pessoas que não se dão conta desse efeito. É verdade. E muita gente no meu trabalho, eu trabalho com engenheiros, trabalho com pessoas de diversas disciplinas. E sempre pergunta, tem trabalho de campo que eu posso te acompanhar? E todo mundo quer estar envolvido em coletar informação, sair do escritório. Sair do escritório, qualquer desculpa para sair do escritório e desfrutar desse... Ótimo, então que coisa boa. Então isso fica, pessoal, como mais uma ferramenta. E depois, assim, se houver disponibilidade do Leonardo, nós vamos escolher um tema bem específico dentro dessa coisa da biodiversidade ou da ecologia, para nós continuar conversando. Tá certo? Muito obrigado. A gente que te agradece. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem compartilhar, a gente fica muito grato. Tá certo? Até o próximo, então, e muito obrigada. Um beijo. Até mais. Obrigada, Leonardo, mais uma vez.